Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria fazer um vídeo falando sobre como você pode criar uma marca simples sem ser minimalista. Eu sei que muita gente já está cansada desse estilo minimalista e tem muita gente procurando uma alternativa para ele. Então, o meu objetivo com o vídeo é justamente dar algumas alternativas de como você pode fazer isso sem precisar necessariamente fazer a adesão ao estilo minimalista. Eu vou te fazer isso te apresentando 3 dicas. Eu vou estar deixando esse espaço aqui de lado, tá, gente? Para quem tem toque aí, não se incomode que eu vou colocar algumas imagens aqui que vai ficar mais fácil você visualizar. Mas essas 3 dicas vão ser: enfatize o necessário, reaproveite elementos visuais e terceiro, tente compensar cor e forma. Indo direto ao ponto, né, cara? Enfatizando o que é necessário. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai criar uma marca, cara, que você quer fugir do estilo minimalista, muita gente acredita que a única alternativa é você ir para o maximalismo, né? Encher de elementos ali tudo. Mas existe um meio termo entre essas duas coisas e você pode fazer isso justamente enfatizando um único elemento, mas que ainda assim ele seja rico em diferenciação. Você pode fazer isso, cara, selecionando um elemento dentro da sua marca, independente de qual ele seja. Ele pode ser uma parte da história da sua marca, ele pode ser uma tradição de uma região, de uma cultura específica, ele pode ser um traço de personalidade. Mas independente de qual elemento da sua marca você selecione, é interessante que você crie uma forma de traduzir isso visualmente. Eu vou te dar um exemplo e depois eu vou te mostrar um exemplo de um caso real também de marcas que utilizaram essa estratégia. Se você, por exemplo, cara, é uma pessoa que foi criada no, sei lá, cara, no norte de Minas, você foi criado, sei lá, Bahia, por exemplo, cara, você pode tentar estudar um pouco da tradição do local onde você é, se você é uma pessoa que realmente gosta do local, né, se a sua marca de alguma forma se beneficia pela história, pela tradição do local, você pode estudar e tentar buscar um elemento específico dentro dessa história, dentro dessa tradição, que ele possa ser reaproveitado dentro da sua marca, cara. Você vai acabar utilizando esse elemento como uma forma de diferenciar todo o seu material sem precisar ser minimalista. O caso que eu quero citar aqui, que eu vou utilizar uma marca que usou isso, né? É o caso da Juggernaut. Quem fez ele foi a Pentagon, né? Talvez uma das agências mais famosas do mundo. E o que eles fizeram, cara, é que essa Juggernaut, eles eram uma marca indiana, e o que eles fizeram? Foram duas coisas aqui que eles conseguiram aproveitar da tradição. Existia uma tradição específica naquela região de letreiros indianos, né, que eles optaram por utilizar letras latinas e todas elas em caixa alta, né, todas elas em maiúscula. Então eles aproveitaram um pouco disso, tanto dessa filosofia como também da estética que era utilizado por esses letreiros, né, ali no século XX. E também eles utilizaram um elemento visual, eles criaram um elemento visual específico que ele fazia referência ao alfabeto que é derivado de um outro alfabeto, mas que é utilizado naquela região. Então você consegue ver pelas imagens, cara, que essa não é uma marca minimalista, ainda que eles não tenham criado nenhum tipo de poluição ou nenhum tipo de confusão visual. Eles ainda assim eles conseguem ser simples sem precisar ser minimalista. Uma outra forma que você tem de alcançar isso, cara, simplicidade sem precisar ser minimalista, é você reaproveitando ou reutilizando elementos visuais. E que é interessante você pensar, cara, da mesma forma que funciona a reciclagem. Se você pega, por exemplo, um plástico, ele é utilizado, sei lá, tá uma garrafa PET ali, que você tem um suco, você tem um refrigerante, alguma coisa. E a ideia da reciclagem é que você pega aquele material e dê um outro significado, que você ressignifique aquele material para servir para outra coisa. Uma outra embalagem, vira um vaso de planta, ele vira qualquer coisa. Nos elementos visuais, cara, ele funciona da mesma forma. Então a gente pode pegar, por exemplo, um logotipo, cara, e você pode tentar quebrar esse logotipo em partes, você pode tentar desmontar esse logotipo, né? Alguns logotipos dá para fazer isso, tá, gente? Outros não. Mas de alguma forma você pode, por exemplo, tentar pegar esse logotipo e ressignificar ele, fazer com que ele se transforme, por exemplo, numa estampa. Você pode tentar fazer com que ele se transforme, sei lá, cara, num outro elemento visual que você pode utilizar no e-mail, que você pode utilizar num cartão de visita ou coisas do tipo.
Uma marca que fez isso e fez isso muito bem, inclusive esse projeto ele é bem conhecido. Eu não vou tentar pronunciar o nome, tá, gente? Mas o designer responsável foi o Michael Beru, que ele também trabalha na Pentagram, mas foi ele quem fez esse projeto, que basicamente essa marca ela é bem antiga e o que eles fizeram foi aproveitar uma versão tipográfica que eles tinham feito dessa marca, se eu não me engano, em 73, e eles pegaram essa versão, aprimoraram, eles contrataram um tipógrafo, né, para refazer essa versão da logo tipográfica que tinha. E o que ele fez foi dividir, cara, esse novo logotipo em 64 quadrados menores. Então eles pegam aleatoriamente esses quadrados e eles combinam, eles colocam eles em composições diferentes, em disposições diferentes, de uma forma que você consegue ser simples, mas sem cair na mesmice. Cara, você pode fazer a soma aí, eu não vou fazer isso porque eu sou péssimo em matemática, mas as possibilidades que você tem aqui, cara, com 64 combinações são muito grandes. Cara, eventualmente você pode repetir, mas dificilmente alguma pessoa vai estar prestando atenção. Ah, não, tá vendo? Ele repetiu nessa sacola aqui com um cartão de visita. Dificilmente uma pessoa vai fazer isso. Mas enfim, esse não é o ponto, né? Você pode utilizar uma estratégia semelhante a essa, cara, e desmembrar um logotipo, por exemplo, tentar dividir ele em algumas partes. Talvez você pode simplesmente rotacionar o seu logotipo ali em direções diferentes do que ele apresenta ali na assinatura digital, criando outras alternativas, dando um novo significado, e dessa forma você consegue enriquecer a sua marca, criar padrões, criar variações ali sem precisar seguir a ideia minimalista também. Por fim, a gente tem a ideia de você compensar cor e forma, né, cara? E o que eu quero dizer com isso? É você tentar criar um sistema, cara, que ele funcione como uma espécie de interdependência, né? E o que eu quero dizer com isso, cara, é que aonde tiver forma muito complexa, você simplifica na cor. Se as cores forem muito complexas, você simplifica na forma. Dessa forma você consegue alcançar um resultado, cara, que ele não gere nenhum tipo de confusão visual. Porque se você tentar, cara, utilizar formas muito complexas com cores muito complexas, muitas variações de cores, etc., a chance de você criar uma bagunça ali é muito grande. E principalmente no contexto atual, né, que a gente fala muito sobre atenção, a gente fala muito sobre eficiência, sobre velocidade, etc., a gente tem muito pouco tempo realmente para conseguir captar a atenção de um potencial cliente. Então, quanto mais objetivo, não necessariamente simples, tá, gente? Mas quanto mais objetivo você conseguir ser, melhor. Um exemplo de uma marca que usou isso, eu acho que a pronúncia é And Walsh, que pronuncia, a moça, eu sei que a dona do estúdio ela chama Jessica Walsh. Eles utilizaram, cara, eu gosto muito desse projeto. Ele foi um projeto criado para uma agência chamada Gut. Inclusive, eles têm aqui uma agência em São Paulo. Eles não estão só aqui em São Paulo, tá, gente? Tem vários cantos do mundo, acho que Londres, Nova York, etc. Mas eles seguem exatamente essa estratégia. Você vai ver que o logotipo ele é bem complexo. Eles aplicaram essa mesma estratégia visual do logotipo no alfabeto e na versão numérica também. Então eles dispõem ali em elementos específicos. Entretanto, você vai perceber que a cor eles são extremamente simples, cara. Então o que eles estão tentando fazer é justamente essa compensação. A forma ela é complexa, mas a cor ela é relativamente simples. Dessa forma você consegue dar a ênfase necessária sem criar essa poluição visual. Já caminhando para a conclusão, cara, é interessante a gente falar aqui que não necessariamente você precisa ser tão simples assim, tá, gente? Isso aqui é só uma estratégia, porque eu sei que muita gente também não vai gostar do outro extremo, né, que é o maximalismo. Mas nem sempre, cara, a simplicidade dentro do design ela é o objetivo final. Em alguns momentos a simplicidade ela é simplesmente uma consequência de um esforço específico em tentar tornar aquela mensagem mais eficiente. Essa palavra eficiente não é uma palavra meio problemática, mas tornar aquilo ali mais eficiente, se tornar a mensagem mais efetiva realmente, mais fácil de ser entregue ou mais bem organizado. E muitas vezes a gente acaba chegando na simplicidade, mas chegar na simplicidade que ela é eficiente é muito mais difícil do que muita gente imagina. Inclusive, se você precisar da ajuda de um designer, se você precisar construir uma marca ou fazer o redesign de sua marca, ou até mesmo aprimorar simplesmente alguns documentos dentro da sua marca, você pode entrar em contato comigo, eu vou deixar os links aqui na descrição. Mas
A minha ideia com esse vídeo, cara, é te dar algumas alternativas, mas você não precisa se limitar simplesmente a isso, que isso seja só um começo. Talvez você possa utilizar duas dessas estratégias de uma vez só, talvez você crie uma estratégia nova, talvez você misture as três coisas e faça isso funcionar. A ideia é que você seja criativo e, como eu sempre gosto de falar, o design ele é muita experimentação, tá, gente? Então o design ele não existe uma regra específica, uma lei universal. Existem alguns princípios, você pode segui-los ou não, mas é interessante que pelo menos você entenda, para quando você quebrar eles intencionalmente, né? Então, quando você faz isso, a chance de funcionar é muito melhor. O vídeo de hoje vai ser isso, gente. Se você gostou, considere compartilhar com alguém, talvez um outro amigo seu que tem uma marca, um amigo seu que é empreendedor também, ou alguém que pretende começar uma marca, ou até mesmo um outro designer. Talvez isso também possa ajudar ele a gerar novas ideias. Considere também comentar aqui se tiver alguma crítica, alguma ideia, sugestão de vídeo também. Mas o vídeo de hoje é isso, gente. Espero vocês até a próxima.